teu amor, pelos nossos irmãos que passam por situações várias, principalmente nesse sentido da guerra, desses conflitos, do ódio, que seja amenizado pelo Mestre Jesus, amparado e protegido. Alimenta o amor a essas criaturas que ainda se encontram num estado evolutivo atrasado. Que a tua misericórdia sempre esteja presente em toda a humanidade, Senhor. Que assim seja. Então, só temos a agradecer e, nesse instante, passo a palavra para Cristine, onde vai trazer a mensagem, o poder da palavra. Muita paz. Boa noite a todos e a todas. Conseguem me ouvir bem? Tranquilo, tudo bem. Ok. Bem, irmãos e irmãs, se porventura, em algum momento vocês ouvirem o miado de uma gata, é a gata do meu sobrinho que está aqui na minha porta, pedindo para poder entrar em casa. Mas ela não nos deixaria nos concentrarmos aqui na nossa fala da noite de hoje, então ela está ali na porta esperando prontamente para assim que encerrar a noite de hoje, ela poder adentrar meu recinto, né? Mais uma vez eu quero agradecer ao irmão Adalberto pela oportunidade, falar um pouco sobre o que eu tenho aprendido nos meus últimos 13 anos de doutrina espírita é muito acalentador e muito enriquecedor para o meu coração, eu fico muito feliz. E falar sobre esse tema de hoje, o poder das palavras, é muito curioso que no meados do mês de maio, eu comecei a fazer algumas leituras e aí eu pensei assim, poxa, eu quero estudar alguma coisa sobre o poder das palavras. E aí eu recebi o convite de uma casa espírita aqui de Feira para falar sobre um tema. E entre um dos temas que me foi ofertado para escolher tratar foi justamente sobre o poder das palavras. E o poder das palavras, esse é um tema que é muito interessante, porque normalmente a gente fala tanto, né? A gente conversa o dia todo, às vezes a gente reclama, a gente está chateado, mas a gente continua falando e falando e falando e falando e falando, e muitas vezes a gente não percebe o poder do que nós estamos falando, nós não observamos o que de fato nós estamos falando. E aí, para a gente começar a abordar o nosso tema de hoje, eu convido vocês a fazerem uma reflexão sobre as palavras, que cada palavra ela tem uma vibração mental. O pensamento é força criadora, assim como diz Kardec. A palavra ela molda o ambiente e influencia espiritualmente, nos influencia espiritualmente as pessoas que estão ao nosso redor. E quando aqui eu abordo que as palavras são vibrações mentais, eu vou me afastar aqui um pouquinho para que eu possa compartilhar com vocês isso aqui, ó. Quando nós sentimos algo, imediatamente a ciência nos mostra que quando nós sentimos algo, o nosso sentimento imediatamente reflete em nossos neurônios. E imediatamente o que os nossos neurônios conseguem refletir do que nós estamos sentindo, nós vamos fazer o quê? Verbalizar. Então, nós sentimos, nós pensamos e nós falamos. E quando a gente começa a perceber realmente que as nossas palavras, elas são vibrações mentais, são as nossas vibrações mentais, nós vamos começar a perceber como é importante nós nos silenciarmos no momento de ira. Porque eu estou chateada, eu estou ali fula da vida
e o meu coração está raivoso. E quando o meu coração está raivoso, automaticamente a sinapse cerebral vem responder a afirmar o quê? Fala, pragueja, reclama, xinga. Mas o que, que a pessoa sabe, ela faz? O que, que a pessoa sabe, ela aprende a fazer? A se silenciar. Daí a gente começa a perceber que o nosso tema de hoje, o poder das palavras, maldições, otimismo e gratidão, ela é reflexo do que nós sentimos, do que nós pensamos e do que nós falamos. Daí, quando a gente começa a perceber que nós somos seres reativos, como na noite de hoje, o irmão Adalberto começou a nossa atividade de hoje fazendo a oração. Certamente muitos de vocês se sentiram confortáveis, acalentados. E no segundo momento, quando o irmão Adalberto passou a palavra para mim, o que é que eu fiz? Agradeci. Ah, não, mas você agradeceu por obrigação, você agradeceu de uma forma automática. Se eu sentir a gratidão em meu coração, o meu pensamento assim refletiu e assim a minha boca verbalizou. Mas isso eu estou compartilhando com vocês do ponto de vista individualizado. Mas vamos nos colocar em um diálogo. Vamos estar aqui já no final da noite de hoje. A gente sempre faz, eu falo a gente, né? Porque eu já estou me sentindo meio que de casa, né? Diante já de convites reiterados, eu já estou me sentindo um pouco de casa. Então, já no final da noite, o que é que a gente sempre faz? A gente começa a fazer um diálogo. E aquilo que o nosso coração sente, seja algo que incomode, seja algo que enriqueça o coração, vai para o nosso cérebro e nós verbalizamos. Da mesma forma acontece quando nós estamos conversando, tem uma conversa muito agradável com uma pessoa, mas da mesma forma acontece quando nós estamos em um momento não tão agradável com outras pessoas. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, a gente começa a perceber que a palavra é energia viva. A palavra é energia viva não apenas numa relação de um diálogo, como mostra a figura, mas a palavra ela é energia viva, mesmo que eu esteja em casa, abre aspas, sozinha, sinta, pense e verbalize. Porque as palavras, elas não são apenas sons. As palavras são reflexos das nossas vibrações mentais. E as nossas vibrações mentais, elas estão carregadas de intenção. Estão carregadas de sentimento. Intenção boa ou ruim. Sentimento bom ou ruim. E o pensamento que origina essas palavras, que nós verbalizamos, ela pode estar cheia de energia boa ou estar cheia de energia não tão boa. Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 8, item 131, ele nos ensina o quê? Que o pensamento é atributo essencial do espírito. É por ele que este exerce sua ação sobre os fluidos, como o som exerce sobre o ar. Eu sempre dou o exemplo do bom dia, do boa noite, do boa tarde. E por que eu sempre dou o exemplo do bom dia, do boa noite e do boa tarde? Porque eu lembro quando eu era adolescente, meu som do bom dia era um som do bom dia meio sonolento. Mas ainda assim era um bom dia. Mas experimentem dar um bom dia, mesmo que sonolento, para uma pessoa mal-humorada.
para ver se você não se assusta com o poder negativo da palavra daquela pessoa. Mas vamos fazer o contrário? Vamos dar um bom dia, uma boa noite. Um seja bem-vindo. Ou meu amor, eu estava com saudade de você. Para uma pessoa que você gosta, para uma pessoa que você ama. Vamos perceber isso claramente em uma criança. Quando a gente chega para uma criança e traz uma carga assim de um monte de palavras assim boa, gostosa, na segunda vez que a gente encontra a criança e fala assim, oh, minha lindeza, que saudade de você. Como é que a criança recebe a gente? No início ela pode até ficar um pouquinho tímida, mas depois o sorriso sempre vem à tona. Porque as nossas palavras têm força. As nossas palavras têm energia e energia viva. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, as nossas palavras, elas afetam fluidicamente o ambiente que nós estamos, os outros com quem nós convivemos e a nós mesmos. Aí, às vezes, vai ter gente que vai falar assim, ah, mas você fica que nem doido dentro de casa, repetindo um monte de palavra aleatória. Não, primeiro que ninguém está em casa sozinho, né? E se você está em casa, abre aspas, né? Que eu fico brincando na minha casa espírita, dizendo que médium é tudo esquisito, e que bom que eu sou esquisita, eu vou ficar falando sozinha. Porque eu vou ficar fazendo oração, eu vou ficar dando conselho, eu vou ficar repetindo palavras boas, amor, felicidade, claridade, luz, força, paixão, carinho. Vou ficar repetindo, vou ficar repetindo e vou ficar repetindo. Por quê? Porque as nossas palavras são energia viva. Assim, quando a gente começa a compreender que lá no livro Fonte Viva fica bem claro ao mencionar que falar mal na legítima significação será render a homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser críticos de suas obras, nós vamos entender claramente que falar mal na legítima significação será render homenagem aos instintos inferiores, ou seja, quando nós estamos praguejando, quando nós estamos murmurando, nós estamos dando energia aos obsessores. Nós estamos dando energia àqueles irmãos não tão evoluídos ainda que precisam desse tipo de palavra. Percebam como existem pessoas que adoram xingar, mas vai falar assim, ah, eu não conheço. A gente sempre conhece alguém, nem que seja o primo, do tio, do cunhado, do cucunhado, do parente, do vizinho. A gente sempre conhece alguém que gosta de xingar e acha aquilo fantástico. Percebam como quando essa pessoa começa a xingar, fala tanta coisa ruim, como o ambiente fica ruim. Percebam como quando uma pessoa que já acorda reclamando da vida, como de fato o dia, a semana, o mês daquela pessoa fica pesado. Agora, quando a gente aprende que a nossa palavra é energia viva, nós vamos começar a entender um pouco melhor sobre o que vem a ser magnetismo. E aí, lá no item 131 do livro dos médios, quando fala que as palavras negativas geram vibrações densas, nós somos capazes de compreender porque é importante a gente estar sempre fazendo o quê? A leitura do Evangelho.
Porque a gente vai começar a compreender porque é importante a gente estar sempre fazendo leituras edificantes. Deixa eu pegar aqui. Ah, não estou com ele aqui perto de mim, não. Eu estou com o livro de Joana, acho que é Sementes de Luz. Acho que está ali no quarto. Mas todo dia, ao dormir e ao acordar, eu faço essa leitura. E as palavras desta obra, psicografada pelo irmão já desencarnado Divaldo Franco, são palavras extremamente acalentadoras. Agora, quando a gente observa jornal, os telejornais, principalmente o de canal aberto, vejam a quantidade de palavras ruins, de notícias ruins, a quantidade de índice de mortalidade, de situações que nos deixam todos os dias com medo. Medo de sair de casa, medo de fazer qualquer coisa. Por que, que a gente acaba tendo medo? É só porque realmente o mundo está perigoso? Ou porque as palavras que o jornalista ou a jornalista está ali compartilhando está gerando uma energia densa e essa energia densa está chegando ao nosso coração, que automaticamente se transfere para as nossas sinapses cerebrais, que fazem com que a nossa psicosfera realmente absorva a energia negativa. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, tantas pessoas, em um dado momento da pandemia, do Covid-19, deixaram de assistir a TV de canal aberto. Porque muitas começaram a se sentir mal com a quantidade de energias advindas de tantas notícias ruins. Quando, em Mateus, capítulo 15, versículo 11, ele menciona que Jesus diz: o que contamina o homem não é o que entra em sua boca. Você pode comer amendoim, você pode comer o peixe, você pode comer o mocofato, não obviamente antes das nossas reuniões mediúnicas. Você pode comer o que você quiser. Mas o que é que Jesus deixa claro? Que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca do homem. E o que é que sai da nossa boca? Quantas palavras positivas nós falamos hoje? Quantas palavras de Deus te proteja, Deus te abençoe, Deus te dê paz nós utilizamos no dia de hoje? Eu, na minha função dessa vida, eu exerço a função de advogada. E diariamente eu faço tanto atendimentos presenciais como atendimentos online. E hoje, depois desse formato do uso do WhatsApp, eu faço mais atendimentos online do que atendimentos presenciais. E por conta, infelizmente, dessa situação do golpe do falso advogado, eu tenho que cada vez mais mandar mensagens de áudio para os meus clientes. E muitos deles, no início da conversa ou no final da conversa, eu só menciono: bom dia, Deus te abençoe, ou no final da conversa: Deus te proteja, Deus te dê um bom dia, ou Deus te dê uma excelente quarta-feira. Porque, irmãos e irmãs, nós estamos num mundo de provas e expiações. E nós sabemos claramente que nós não estamos aqui a passeio. E a energia densa que existe nesse mundo, nós precisamos aprender a depurá-la. A depurá-la como? Absorvendo e replicando palavras ruins? Ou depurar
essas energias densas falando coisas boas, falando coisas bonitas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de rir. Falo besteira para chuchu, porque eu gosto de rir. E quando eu falo que eu gosto de rir, que eu falo besteira para chuchu, não é porque a pessoa gosta só de ficar falando bobeira, não. É porque o mundo está muito difícil. E se o mundo já está tão difícil, por que eu vou fazer parte de mais uma pessoa desse grupo que gosta de ficar replicando palavras ruins? Daí, quando Mateus menciona que Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra em sua boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem, a gente vai compreender que nós precisamos ter cuidado com o que nós falamos. Quando a gente critica alguém, a gente não sabe o que a pessoa está passando. Quando a gente pragueja uma pessoa, quando a gente pragueja a nossa própria vida, nós não estamos tendo amor próprio nem misericórdia consigo mesmo. Quando nós insultamos o outro, adoece em ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho, por que que hoje a gente encontra uma quantidade tão grande de pessoas falando sobre assédio moral no ambiente de trabalho? Houve tempo em que era comum alguém falar que o outro era isso, era aquilo outro, e achar que isso era normal. Muitas pessoas adoeciam, pediam para sair do trabalho e ficava por isso mesmo. Mas por que hoje falar tanto em assédio moral no ambiente do trabalho acaba até, às vezes, acaba sendo tão vinculado esse tipo de informação que parece que é modinha, mas não é modinha, não. Porque as pessoas estão criando consciência sobre o quanto é adoecedor um ambiente de trabalho onde as pessoas insultam os outros. Quando a gente percebe, por exemplo, em relações tóxicas, seja relação de amizade, seja relação de casamento, seja relação de namoro, são relações que adoecem. Adoecem por quê? Porque a palavra, ela é energia viva. E se o outro vai falando ali o tempo todo, você é ruim, você é feio, você é chato, você não sabe fazer nada direito, você não é uma boa mãe, você não é um bom pai, o que é que o coração vai sentindo? O coração vai levar para onde? E em um dado momento nós vamos absorvendo, absorvendo, absorvendo aquilo, de modo que o fluido do ambiente onde nós estamos acaba sendo contaminado por nós mesmos, porque nós estamos exalando aquela energia negativa que nós estamos sentindo. Meus irmãos e minhas irmãs, em um outro ponto, nós temos o otimismo. O otimismo nos dias atuais, onde nós temos guerras, onde nós temos tarifaço, onde nós temos conflitos de extrema direita, de extrema esquerda. O momento em que nós estamos vivenciando uma debilidade social extremamente frágil, ser otimista é um ato de resistência. Mas se nós temos fé, se nós acreditamos no poder da energia positiva das palavras que nós exalamos, nós vamos sempre replicar palavras de otimismo. Porque a palavra otimista, ela é fé ativa. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã.
Vai com fé. Quem tem fé, fica em pé. Segura na mão de Deus, que Ele está contigo. Emmanuel sempre fala sobre bondade. E por que Emmanuel sempre que Emmanuel fala sempre com bondade? Por quê? Porque Emmanuel sempre nos deixa claro que o que nosso coração sente é o que faz com que nós possamos mudar a nós mesmos. É o que nós podemos compartilhar e replicar com os nossos pares e mudar muitas vezes a realidade de um amigo, de alguém próximo à nossa vivência. O otimismo, ele reorganiza os fluidos e atrai bons espíritos. Vejam, façam um pequeno experimento. Um experimento com um ser vivo encarnado, um homem, ou um ser vivo encarnado, um animal. Fale uma palavra chata, uma palavra ruim para o animal ou para uma pessoa. E depois fale uma palavra positiva para você perceber a diferença como a pessoa te recebe, como o animal te recebe. Eu sigo uma página no Instagram, que a página do Instagram é Senhor Gentileza. E me lembrei aqui agora, daquela expressão que fala que gentileza gera gentileza. E no momento em que nós estamos vivendo, onde existem tantas palavras negativas, tantas coisas ruins acontecendo no mundo, ser gentil é um ato estranho. Você dar uma boa noite, você receber bem uma pessoa, você puxar uma cadeira para uma pessoa mais velha que você sentar, você se levantar e puxar a cadeira para uma mulher gestante sentar. Você permitir que uma criança que tem deficiência intelectual sente no seu lugar, não é não é um ato aleatório por se tratar de uma criança, mas por se tratar da condição em que aquela criança está e a condição que a mãe precisa amparar aquela criança, ou o pai precisa amparar aquela criança. Ser gentil é um ato muito bonito, mas ser gentil é principalmente um ato que nos auxilia a mudança da nossa psicosfera. Daí porque aqui, o que é que a gente vê? Que os espíritos, que o otimismo reorganiza os fluidos e atrai bons espíritos. A palavra de otimismo é a palavra que eleva, a palavra de otimismo é a palavra que cura. Palavras de otimismo reorganizam nossos fluidos, nos conectam com os bons espíritos e influenciam positivamente quem nos ouve. Quantas vezes você já foi chamado por alguém que não estava se sentindo tão bem, só para você falar palavras boas? Não é para você passar a mão na cabeça da pessoa e dizer, mesmo você estando errado, eu vou passar a mão na sua cabeça. Não, não é isso. É mesmo que a pessoa esteja errada, é acalentar a pessoa e dizer assim, ô irmão, tem calma, vai passar. Tem calma, eu tô contigo. Quantas vezes a gente simplesmente pega na mão da pessoa, bota a cabeça da pessoa no ombro e faz, eu tô aqui contigo. Fica aqui que eu tô aqui contigo. E vai ali, acariciando a mão da pessoa. Só pelo fato de a gente conseguir ceder energias positivas através das nossas palavras. E quando a gente está no hospital? Quando a gente vai visitar uma pessoa no hospital. Quem está hospitalizado quer ouvir o quê? Palavra boa ou palavra ruim? Quem está no hospital só quer ouvir palavras boas, palavras de melhora, palavras de esperança. Quando alguém vai visitar o outro no hospital,
vai visitar e vai falar assim, tem calma, amanhã você vai desencarnar. Não, criatura, peraí. Mesmo que você seja médium, que você saiba que a pessoa vai desencarnar amanhã, mas tem calma. Acalma o coração da pessoa. Leva esperança, leva amor, leva carinho. Porque quem está no hospital precisa de palavras de carinho. A família de quem está no hospital precisa de palavras de carinho. O otimismo, meus irmãos e minhas irmãs, no momento atual, é um ato de resistência. Acho que agora eu vou começar a botar assim no meu WhatsApp. Ser otimista é um ato de resistência, porque de fato é. E quer ver outro ato de resistência? Ser grato. Nós estamos em um momento do nosso país em que, eu não vou nem dizer só do nosso país, mas nós estamos vivenciando em um momento um momento de vida em que a condição econômica, por mais que a gente trabalhe, a gente vai falar assim, vixe Maria, o dinheiro sai que eu não vejo nem a hora que ele entrou. Tudo bem. Mas vamos fazer o seguinte, vamos agradecer, porque o dinheiro entrou e o dinheiro saiu. A gente não viu por onde ele saiu, mas é porque a gente teve dinheiro para poder pagar a conta. Outro dia, eu fiquei brincando em casa, que eu machuquei o ombro. E eu não estava conseguindo levantar o ombro. Nem estava conseguindo levantar o ombro, nem em ângulo de 90 graus, nem ângulo de 180 graus. E aí eu fiquei brincando, eu fiz, vixe Maria, esse negócio dos 40 a mais já chegou apertando. Imagine quando chegar nos 50 a mais. Aí eu fiquei brincando com minha mãe e fiz, é assim mesmo. Só tem dor no braço quem tem braço. Ela fez, é verdade, só tem dor no braço quem tem braço. Vamos agradecer? Eu agradeci nesse dia. Fiz tem nada não. Eu vou tomar um remédio e vai passar. É só questão de tempo. Aí quando eu melhorei do braço, eu fiquei resfriada. Fiz, é verdade. Vou agradecer pelo resfriado, porque antes um resfriado do que estar numa cama de hospital. Agradeci. Vamos aprender a agradecer. Eu me recordo muito das orações que o nosso irmão Divaldo fazia ao final de suas palestras. E eu ouvia aquelas palavras, aquela oração de uma forma automatizada no início, e aos poucos, quando eu fui começando a entender o que é a gratidão, aquilo me tocou de uma forma tão maravilhosa que eu comecei a agradecer nas minhas orações. Principalmente quando chegou no momento da pandemia, em que eu só encontrava os meus irmãos de trabalho da doutrina espírita no formato online. E na minha casa espírita, a pessoa mais jovem, ela tem 33 anos. Mas, assim, mais jovem encarnada. Mas espiritualmente, os meus irmãos e as minhas irmãs parecem todos adolescentes. E quando eu ouvia falando assim, fulano desencarnou, fulano de tal casa desencarnou. Eu parava e fazia assim, meu Deus, eu não tive nem a oportunidade nem de me despedir, nem dar um tchau. Não pude nem ir no velório daquela pessoa. Eu tive 2 pessoas conhecidas que desencarnaram no meio da pandemia, não pela Covid, mas 2 pessoas queridas. E naquele momento eu fiz, meu Deus, eu não pude nem me despedir. E eu pensei nas minhas idosas da minha casa espírita e eu fiz assim, meu Deus, muito obrigada por ainda estar com todas elas encarnadas. E eu creio que nós vamos nos reencontrar. E eu lembro, eu tenho até hoje a foto no meu celular, do nosso primeiro reencontro pós-pandemia.
E quando eu cheguei na casa espírita, eu comecei a chorar que nem uma boba. Porque a gente perdeu muita gente. E a gente não tinha percebido o que é o poder de respirar. A gente não tinha percebido o poder de poder dormir e acordar. A gente não tinha percebido o poder de poder se alimentar e sentir o gosto de uma comida. A gente não tinha percebido o poder de conseguir sentir o cheiro do perfume. Enquanto as pessoas falavam, eu cheiro o meu filho e não consigo sentir o cheiro do meu filho. Eu tenho uma prima que teve Covid 3 vezes. E ela trabalhava no hospital. E tem aquela coisa, né, quando você vai numa perfumaria, que para você tirar o odor de um perfume e poder experimentar outro, você cheira café. E eu perguntava a ela assim, prima, nem cheirando café você sente o cheiro do café? Ela, não, eu não sinto o cheiro do café. E quando eu percebi tudo isso, quando eu percebi que tantas pessoas estavam tendo trombose, tantas pessoas acabaram tendo que acabaram perdendo a perna, perdendo um membro. Ali eu aprendi mais ainda a agradecer a Deus pela oportunidade de ver, de falar, de ouvir, de caminhar, pela oportunidade de, mesmo sentindo dor de lé, não é o caso hoje, graças a Deus, mas só tem dor de lé quem tem braço. Só tem o músculo do braço inflamado quem tem braço. E nesse dia, nesse período em diante, eu entendi todas aquelas orações de Divaldo ao final de cada palestra que ele proferia, que é o poder da gratidão. E nós, muitas vezes, nós vivenciamos um dia a dia tão atropelado que a gente muitas vezes não percebe o quão único é aquele momento. O momento da gente dar um beijo no ombro, dar um abraço no amigo, de fazer uma brincadeirinha. Porque a gratidão que nós temos, a gratidão que nós aprendemos a construir, é a gratidão pelo bem que nós recebemos. E esse bem não é o bem material. O bem é o bem de toda energia positiva que nós emanamos e que nós recebemos, e nessa simbiose maravilhosa, nós vamos ali sempre aprendendo a replicar o que é a gratidão. Nos últimos anos, eu acho que acredito assim, dos últimos 5 anos para cá, os ocidentais aprenderam com os orientais muito sobre o poder da gratidão. E as pessoas sempre falavam assim, gratidão, 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 ficavam falando de forma aleatória, sem muitas vezes nem saber realmente o significado do que é a gratidão. E a gratidão, como o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, no capítulo 9, ele menciona. Kardec afirma que o espírito elevado é reconhecido pelo modo como fala dos outros e das coisas da vida. Quando a gente estiver chateado com alguém, se silencia. Não fala nada, não. Às vezes a pessoa não está no bom dia. Assim como muitas vezes a gente também não está no bom dia e vai que a pessoa está falando da gente. O que vale é a consciência do outro, porque muitas vezes o outro pode estar achando que a gente está falando mal dele. Mas quando a gente aprende a se silenciar, a gente está influenciando pelo exemplo.
Vamos agradecer. Agradecer sempre, porque o agradecimento é o que nos liga às forças superiores do universo. Porque a gratidão eleva a nossa frequência espiritual. Mesmo nas dificuldades, a gratidão é um ato de fé e maturidade espiritual. É difícil, mas agradecer. Agradecer mesmo estando numa cama hospitalar. Porque tantos desencarnam sem ter a oportunidade de ter um atendimento médico. Agradecer mesmo diante da situação financeira tá difícil. Porque tá difícil, mas pode melhorar. E vamos continuar refletindo. Refletindo de que modo? Vamos pensar antes de falar. A nossa fala, ela constrói ou ela destrói? A nossa fala constrói algo, constrói alguém, destrói algo ou destrói alguém? Vamos evitar murmurar, vamos evitar falar com ironia, com deboche, com queixa. E eu vou dizer a vocês que eu só vim aprender, aprendendo, eu só vim entender o que era deboche depois de muito tempo, depois de já dos 40 a mais. Eu não sabia, eu não entendia o que era deboche. E esse ato de deboche realmente afeta as pessoas. Então vamos evitar falar algo com deboche. Elogie mais, agradeça mais, ore em voz alta, use palavras como as sementes do bem. Cultive o hábito de agradecer em voz alta, seja no lar, no trabalho, no carro. Ore verbalmente, não apenas no pensamento. A oração falada em voz suave, ela purifica o ambiente e vai nos ligar aos nossos benfeitores espirituais. E finalizando, a palavra tem poder criador. As maldições, elas destroem. O otimismo e a gratidão cura. Sejamos semeadores da paz pelo verbo. Sejamos semeadores da paz, do otimismo, do cuidado, da elevação através das nossas palavras. E assim eu finalizo a minha palavra na noite de hoje. Muito obrigada, irmão. Obrigado por esse momento, onde traz essas reflexões e exatamente a gente analisando quem éramos ontem e quem somos hoje, a gente já sabe que estamos melhor. Apesar de todos os processos, de todos os problemas, o que chamamos de dificuldade, que é um degrau para a gente alcançar um outro melhor, que é o caso das reencarnações. Então, isso vai fazendo com que a gente se melhore mesmo, trabalhando interiormente e assim sendo abençoado pelo Criador, cada vez mais. Muita paz, Deus abençoe a todos, mas sei que tem pessoas mais aí querendo falar mais alguma coisa aí. Parabéns, Cristine. Fiz palavras mais edificantes. Parece que sai do fundo do seu, parece não, com certeza, sai do fundo do seu coração. É, quantas pessoas, todos nós precisamos ouvir todos os dias boas palavras, palavras edificantes, jamais viver com queixa. A palavra tem um poder tão grande, mas tão grande que a gente é incapaz de imaginar o quanto. Então, devemos todo dia ser gratos por tudo e ver a tudo e a todos com os olhos do amor, os olhos do coração, ver o belo em tudo. Jamais, o mundo está passando por uma situação tão complicada, tão denso, tanta densidade de noticiários que a pessoa deve evitar, como você disse aí, evitar de assistir, deve, coisas negativas.
Quando você vê alguém com negativismo, não entra na onda, ora por aquela pessoa, porque para evitar de baixar mais essa vibração que o mundo está enfrentando, essa vibração tão negativa, tão densa que está acontecendo. Meus irmãos, quando precisamos ser forte, ser firme, não é fácil mesmo, mas não é impossível a gente ser positivo, a cada dia procurar nos policiar, fazendo o melhor, tentando fazer o melhor, porque só assim vamos vencer com louvor. Parabéns, Cristine. Amei as suas palavras, viu? Amei mesmo. Deus que te abençoa, meu anjo. E te protege sempre. E protege a todos. Quem mais? Boa noite. Não vou deixar a câmera desligada, se vocês me incomodarem, porque no que eu estou ligando a câmera, fica sem voz, o microfone, viu? Aí eu estou usando sempre assim. Mas, Cristina, queria lhe parabenizar pela sua belíssima palestra, muito boa. E quando se fala de palavras, é algo que nos chama muita atenção, né? Porque, como se diz, a palavra tem poder, tem força. No que a gente expressa uma palavra de carinho, ela vai transmitir para aquela pessoa que foi direcionada, ou para a gente mesma, aquela energia boa. E quando a gente direciona uma palavra não boa, vai transmitir a mesma coisa. E a gente percebe, eu mesma percebo, até mesmo em um ambiente que ele tem toda aquela harmonia, um ambiente onde se faz um evangelho no lar, onde se ouve músicas saudáveis, onde se tem harmonia, um convívio harmonioso com as pessoas que ali convivem, é totalmente diferente o ambiente, é um ambiente mais leve. Quando a gente chega a sentir aquela energia, aquela leveza no próprio ambiente. E quando a gente chega em um lugar que emana aquelas energias, aqueles pensamentos, digamos assim, negativos, como você citou aí, do que se assiste, hoje mesmo vou citar aqui um programa que eu não suporto, mas está virando uma febre, aquele tal do programa de Juca, que só passa as coisas ruins, que as pessoas da meio-dia, que é o horário o horário ali importantíssimo de você estar se alimentando, em vez de estar se alimentando com o alimento físico e com as boas energias, fica ali se alimentando o alimento físico e ouvindo aquelas barbaridades que acontecem, né? O clima, o que vai acontecendo, ficando aquele clima pesado, ostensivo demais e com energias negativas que a gente chega a sentir, que quando se a gente entra em um ambiente desse, que emana só esse tipo de energia, de negatividade, a gente sente tudo aquilo ali. Eu coloco isso porque eu vivo parte, eu visito algumas pessoas que convivem com esse comportamento, que não sabe o que é dar um bom dia, não sabe o que é agradecer a Deus por cada amanhecer, pelas coisas, tanto boas quanto os ruins, que não é só agradecer a Deus pelas coisas boas, também agradecer a Deus pelas coisas ruins, porque o que acontece na vida da gente ruins é para que nós nos alertamos, para que a gente possa ver aquilo ali para servir para que nós possamos melhorar, ver o que erramos, para não fazermos novamente. E, mais uma vez, muito boa a sua explanação, excelente, foi belíssima mesmo. Parabéns e uma boa noite a todos.
Adalberto, eu vejo toda vez que eu venho aqui, Disse fala um bocado. Hoje Disse tá quietinha. Estou aguardando ela. Na certa é o frio lá de São Paulo que está deixando ela sem vontade de falar. Boa noite, gente. É que eu já estou um pouquinho de molho, mas vou policiar minhas palavras, porque realmente eu acredito nelas. Eu acredito no bom dia, eu acredito no vai com Deus, eu acredito no poder das palavras e do pensamento. Mas é realmente, frio de São Paulo não está fácil não, gente. Tenho passado, tenho sofrido, eu nunca pensei, assim, eu estou aqui debaixo dos cobertores, estou me recuperando, né? Mas eu estou aqui escutando e gostei muito, Cristine, das suas palavras e lembrar as pessoas, né? Não só nós deveríamos sempre passar, né? A, a, a mensagem das palavras e aquelas palavras boas, né? Porque tem pessoas que falam palavrões, né? E a gente sabe quanto que o ambiente fica pesado, né, com certas palavras, né? Principalmente aquelas palavras. Ah, eu tenho palavras que eu não gosto de falar, gente. Eu, né, para falar a verdade, não gosto nem de pensar. Mas a gente tem que policiar nossas palavras, sim, sabe? E porque as nossas palavras, ela fala o que temos dentro de nós, dos nossos sentimentos. Eu acho que isso é muito importante, tanto para a pessoa que ouve, quanto para nós que falamos. E é isso, gente. Vou ouvi-la, Disse. Se cuide. Na ULE, no ciclo 3 que eu estou fazendo a ULE, no ciclo 3 eles ensinaram a gente a fazer uma experiência. Pegar, já até falei em algum grupo sobre isso, pegar uns grãos, 2 copos, e uns grãos de feijão ou qualquer outro tipo de grão, e colocar nos 2 copos com algodão molhado e deixar ali. Então, e num copo escreve ódio, não precisa mentar ódio nem nada, só escrever a palavra ódio. No outro copo, você escreve amor. Por incrível que possa parecer, aquele copo que você escreveu amor, aquele grão germinou, ficou a coisa mais linda, vem as flores, no caso do feijão, as vagens, tudo, a coisa mais linda. O outro virou uma coisa que ficou até pútrido, aquele mau cheiro, ficou horrível. Não teve benefício só por a palavra ódio. Imagina a gente todo dia só mentalizando coisa negativa, ouvindo coisa que não deve, coisa que só nos traz sofrimento, de ver o sofrimento do outro, assim, aquela coisa angustiante. Imagina quanto negatividade a gente arrasta pra gente nesse momento. E eu que acabei não trazendo, Darcy, essa experiência, mas eu tenho o costume de fazer isso com as minhas plantas. Eu dou bom dia às minhas plantas, converso com elas, converso também com os animais. Hoje, essa semana, apareceu uma gata aqui no prédio, e aí eu vou conversando todo dia com ela. Não sei se ela vai ficar aqui, não sei se ela vai pegar o caminhão dela, não sei. Mas eu converso com ela, dou bom dia, boa tarde, boa noite, pergunto a ela se ela tá com frio, se ela tá com fome, se ela já comeu. Eu sei que ela não vai me responder, mas pelo menos, né, as palavras são palavras de carinho. Assim como quando a gente tem cachorro em casa, a gente faz experiência com o cachorro. Reclama com o cachorro para ver como é que ele fica, para ver como é que ele se comporta. Fale palavras boas para o cachorro para ver como é que ele fica. Fica balançando o rabinho ali, todo feliz. As plantas têm uma energia tão grande. Dizem, eu não conheço, nunca vi, mas dizem que tem um aparelho que mede
densidade da energia emanada das plantas, quando você conversa com ela, diz que é tanta energia em conexão com a sua, é, é lindo. Eu amo a natureza. Ô, Cristine, você falou aí deu exemplo do cachorro. Eu tenho essa experiência própria. Eu tenho um conhecido que eu vou sempre visitar lá aos domingos, e lá são 2 cachorros que tem, né? Mas a maioria das pessoas acaba criando os animais, não sei para quê, só para dizer que tem, porque carinho para eles acho que não existem. Mas quando eu chego lá, esses cachorros vão ao meu encontro. Antes de eu descer do carro, ele começa a pular em cima de mim. Aí eu desço do carro e começo alisando a cabeça. E aí, meu amor, como é que está? Está difícil para vocês aqui, né? Não tem carinho. Converso com ele de uma maneira que eles acabam deitando. Aí eu sento, eles colocam a cabeça no meu colo, eu fico acariciando e conversando. Aí os donos do cachorro falavam, mãe, como é que você faz isso? Você parece uma besta. Ele está escutando o quê aí? Eu disse, ele está escutando sim e entendendo o que eu estou falando, porque se ele não estivesse escutando e não estivesse entendendo, ele não estaria aqui quieto, recebendo esse carinho. O mesmo carinho que eu estou passando para ele, ele está passando para mim. Agora, ele só não faz falar como a gente fala, mas ele sente cada carinho, cada gesto da gente, porque não tem um animal mais esperto, mais inteligente do que um cachorro. Ele sente todas as nossas dores. Se a gente está triste, ele sente, ele percebe, está ali próximo a gente. Se a gente está feliz, ele sente. Mesma coisa, mas infelizmente ainda tem pessoas que não observaram, não perceberam isso, né, nos animais, porque os animais têm muito que nos ensinar ainda, né? Mas como ainda somos tão pequenos quanto a isso, estamos ainda aprendendo muito e temos muito que aprender com os animais, mas é isso aí, o processo é lento, mas com a fé em Deus é de conseguir. Irmão, eu não sei se já está acabando, mas eu queria fazer um convite, pode ser? Pode. Gente, eu sei que ainda falta um tempinho, faltam 30 dias, mas eu quero convidar vocês para a 47ª Semana Espírita de Feira de Santana, que vai acontecer dos dias 13 a 21 de setembro, daqui a um mês, né? Esse ano nós estaremos em um novo local, nós estaremos no auditório da Secretaria Municipal de Educação, o antigo Feira Tênis Clube. Nós vamos ter também a Segunda Felite, que é a segunda Feira Literária Espírita. Nós estaremos debatendo várias obras, entre elas eu estarei debatendo também, estarei como debatedora da obra Céu e Inferno. Então, já deixo aqui o convite para aqueles e para aquelas que tenham a possibilidade de vir presencialmente, mas aqueles que puderem também assistir via YouTube, certamente esse ano nós também teremos mais uma vez toda essa quantidade maravilhosa de palestrantes também via YouTube. Muito obrigada. Então, gente, eu só ia fechar com um comentário aqui sobre cachorro, né? Assim, aqui a gente tem um pet, né? E a gente lida com eles. Eu não tenho cachorro atualmente. Sabe, para mim foi muito sofrimento. Esse cachorro é esse que vem todo dia aqui, esse que tá latindo. Foi muito, quando a cachorra desencarnou, vamos dizer assim, né? E eu tive que optar pela eutanásia, que no espiritismo ela não é bem aceita, né? Mas até hoje eu não me arrependi, porque era muito sofrimento para aquela cachorra. Ela teve um câncer que pegou toda a boca, sabe? E foi comendo, foi terrível. Então eu optei pela eutanásia. Mas não é sobre isso, não. Até hoje ainda me dói muito. E hoje minha vizinha tem um cachorro,
É igualzinho ela, gente, é igualzinho. E quando, assim, eu pus na minha cabeça que eu não queria mais saber de animais e não quero, né? Mas ela vem aqui todos os dias, é engraçado, eu abro a porta, ela já desce, né? Aí ela fica esperando o que eu vou dar para ela, né? E quando, nesse frio, que muito está em São Paulo, então eu tenho acordado um pouco mais tarde, né? Aí ela vem aqui na janela, ela fica, sabe, chamando. E precisa de ver o carinho, sabe, assim. Aí eu converso com ela, né? Passo a mão, ela fica, sabe, ela fica quietinha no meu colo. Eu acredito, assim, que como a gente renasce, né? A gente reencarna, eu acredito nos animais também. E eu não, eu vejo aquela cachorra, sabe? Ela me consola. Assim, é igualzinho, gente, sabe? O amor, aquele olhar, né? Mas é isso que eu queria falar sobre animais e sobre o poder das palavras, né? Que a gente sempre fala, né? Que a gente, ela é toda pretinha, né? Eu falo assim, aí eu falo, tô vendo a coisa preta, e não sei o que, e ela pula, sabe? Ela fica, balança aquele rabo. E é uma coisa muito interessante, né? E eu acredito que é com tudo, né? Acredito que seja com flores, né? Com gatos. Eu não tenho experiência com gatos, gente. Mas, assim, de, eu sei muito bem o que é o poder, sabe? O poder do carinho, o poder do elogio, o poder da gentileza. Eu, particularmente, eu sou a favor do elogio, sabe? Nesse mundo que a gente está sempre, nossa, a gente está sempre criticando, né? E quando a gente recebe um elogio, faz. Eu, particularmente, eu sou a favor, mesmo que às vezes as coisas não saíram do jeito que eu queria, mas eu elogio e falo, da próxima vez a gente pode fazer melhor. Eu acho que é muito importante no dia a dia, sabe? Gentileza, elogio, dizer para as pessoas o quanto elas são importantes na nossa vida, são o poder das palavras, porque muitas vezes a gente não sabe. Deus sabe ler pensamentos, mas nós não. Então, vamos usar as nossas palavras no dia a dia e dizer às pessoas o quanto elas são importantes para nós, o quanto nós a amamos, sabe? E a gente, quando olhar para uma coisa, a gente olhar com aquele olhar de bondade e sempre dirigir uma palavra, principalmente aquela pessoa que muitas vezes, né, não tem um bom dia, né? Aquele bom dia que você dá, e você dá aquele bom dia com o coração. Muitas vezes, aquele bom dia que você dá de manhã, eu acho tão importante, né? Quando eu abro meu celular, que eu já recebi bom dias, as pessoas lembraram de mim, e aí eu vou retribuindo os bom dias, faz um bem tão grande, né? E muitas vezes as pessoas não veem assim, até no movimento espírita. As pessoas falam, vou ficar dando bom dia nada. Eu já vi pessoas no grupo falando isso, gente. Vou dar bom dia nada. Bom dia por quê? Pessoas espíritas, gente, pessoas que estão na doutrina, palestrante até, hein? E eu acho, particularmente, eu falo, que pena. E é isso, gente. Eu dei risada aqui porque eu também já ouvi isso, viu, Disse? Mas deixa lá, eu gosto de dar bom dia, gosto de dar boa noite, eu sou do tipo assim, bem falante mesmo. Então, no lugar que eu chego falando com todo mundo, eu abraço todo mundo. E o problema hoje, né, que a gente vai aprendendo, né, a gente vai sempre passando um processo de educação, é que nem todo mundo gosta de abraço. E aí, quando eu vejo, eu já abracei, eu falei assim, minha Nossa Senhora, e agora? Já foi. Mas eu abraço, eu beijo, eu brinco com as pessoas, porque às vezes o que algumas pessoas vão achar estranho, como um ato de, sei lá, não sei se é perda de tempo, às vezes é o nosso bom dia que edifica o dia daquela pessoa, ou boa noite é que edifica a noite daquela pessoa. Às vezes a gente está na casa espírita, trabalhando, e quem está chegando na casa espírita, muitas vezes a gente não sabe qual é a carga de dores, de tristezas, de problemas que a pessoa chega na nossa casa espírita. E muitas vezes, um boa noite e pago na mão, muitas vezes é o que a pessoa precisa.
E o ato do dar boa noite não é apenas o ato do boa noite. É a carga da energia do boa noite que você está verbalizando para desejar a noite daquela pessoa ser boa. É receber aquelas palavras, é receber bons fluidos, é receber o carinho dos irmãos espirituais, né? Então, não é só um boa noite, não é só um bom dia, não é só um Deus te abençoe, porque os atos mecânicos, eles vão se repetir, sim, mas a carga do boa noite, quando você dá um boa noite de coração, é muito diferente da carga do boa noite automático que você dá. Diferença muito simples, a gente percebe quando a gente entra no ônibus. Quando o motorista dá bom dia ou boa noite pra gente, aquele bom dia e boa noite xoxo, triste e automático. Agora, entre num ônibus que o motorista tá tranquilo, feliz, sereno e grato pela vida. Como é a forma que ele nos dá boa noite, a forma como ela nos dá boa noite. São energias muito diferentes. Então, é isso. Eu não vou me alongar muito, porque se deixar eu falo um bocado. Não, eu só quero assim, vou cumprimentar, sabe, Cristine? Eu também sou aquela pessoa que eu chego, já vou beijando, já vou abraçando, sabe? E eu vou falar para vocês uma saia justa que eu tive. Eu fui num casamento evangélico, e aqui em São Paulo a gente tem o costume de chegar e abraçar até daquele beijo, sabe? Um beijinho só. Aí eu fui chegando, abraçando e beijando todo mundo. Assim, as pessoas que estavam ali, né? Que eu conhecia e que eu não conhecia. Ia passando e ia beijando. Aí, depois eu parei assim, aí todo mundo me olhando, olhando, tava eu e meu neto. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí meu neto falou assim, vó, aqui evangélico não beija. Aí eu falei, porque ele pegou, eu fui na porta, que eu não sabia. Mas essa foi uma saia justa e tanto, sabe? Eu não sabia que evangélico não cumprimenta assim com beijo, sabe? E lá, e nossa, eu vi mesmo quando o pai do noivo, assim, sabe? Eu vi que ele fez um gesto assim, eu falei, mas nem liguei, né? Nossa, mas foi uma saia justa. Então, foi foi, até hoje nós damos risada da cara das pessoas e do meu gesto. É só isso que eu queria cumprimentar, gente. Pois é isso, são situações da caminhada. Então vamos aproveitar e pedir para a própria Cristine fazer a prece final da doutrinária da noite. Deus abençoe a todos, muita paz. Agora abriu. Vamos lá, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de mais uma quarta-feira, de estarmos encarnados, encarnadas e aprendendo. Agradecer ao Mestre Jesus pelas lições nos ensinadas na noite de hoje. Agradecer pelo convívio, pelos infortúnios. Agradecer por todas as diferenças que existem em nossa vida. Agradecer a oportunidade de cada lição aprendida. Agradecer a oportunidade de enxergar, de falar, de sentir, de ouvir. Agradecer a oportunidade de caminhar, de falar, de se expressar. Agradecer a oportunidade, Mestre Jesus, por teu carinho, por teu amor, por tua proteção. Agradecer pelo pão de todos os dias, pelo teto, pelas vestes. Agradecer pela água que bebemos,